Olá, queridos! Estamos de volta para mais um Café Espiritual, o nosso devocional semanal em que você pode também não apenas beber desse café, mas compartilhar com as pessoas que você ama. Nós vamos meditando assim na Palavra de Deus todas as semanas. Eu peço a você que não deixe de se inscrever no nosso canal, que você dê o seu like, curta o canal, ok? Compartilhe com os seus amigos. É muito importante que você ative o sininho para que você possa receber todas as informações semanais, todas as novidades que o nosso canal há de trazer. Nesta semana nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Que Deus nos abençoe nesta palavra e nesta meditação. Queridos, Jesus está assim revelando e conversando com aqueles que parava para lhe dar ouvidos. E nós percebemos o quanto Jesus deseja revelar o reino de Deus de um modo muito simplório para um mundo que é atraído para as grandiosidades. Nós sabemos que, na verdade, todos nós somos atraídos para as coisas grandiosas da vida. Mas, em contraponto, Jesus está aqui apresentando um grandioso reino, mas de uma forma muito simples. Ele fala do reino de Deus como algo ainda despercebido. Muitos não perceberam a grandeza do reino de Deus, talvez por isso não dei tanto valor à apresentação desse reino, principalmente nos nossos dias. Então, Jesus está usando uma metáfora para apresentar primeiramente o reino de Deus, assim como para possibilitar, para dar possibilidade que todos podem ter acesso a ele, se assim o desejarem. Então, o que Jesus faz? Apresenta o reino de Deus usando exemplos simples do cotidiano, da vida, mas mostra também como é possível pessoas simples alcançarem a grandeza do reino de Deus. Então, ele usa o exemplo da semente de mostarda. Essa semente, observada nos tempos de Jesus, era vista como a menor de todas as sementes de hortaliças. Mas, porém, ao crescer, ela se apresenta como a maior de todas as hortaliças. Veja que Jesus está usando um paradoxo entre a semente pequena e a grandeza da árvore da mostarda já crescida. Qual é o sentido disso? O sentido é mostrar que devemos dar passos pequenos, porém firmes. As sementes são lançadas à terra e gradativamente elas crescem. No caso da mostarda, não apenas cresce mais do que as outras, como no texto nós lemos, mas também como serve de abrigo para as aves se aninharem em seus galhos. Isso significa bênção divina. É o cuidado de Deus com a sua criação. Veja que nesta apresentação, Jesus usa um exemplo simples para nos mostrar que se dermos passos pequenos em direção ao reino de Deus, mas passos firmes, nós alcançaremos grandes coisas. E essas coisas, logicamente, nos arremetem não às coisas materiais, mas às coisas sobrenaturais. Bênção divina.
Então nós devemos desenvolver, logicamente, um começo em todas as coisas. A nossa vida precisa de um começo para todas as coisas, para que possamos então alcançar o fim desejado. Ninguém pode desejar, por exemplo, ser um bom profissional, mas sem investir em estudo, com dedicação, ok? Com determinação. Então, veja que nesse momento nós podemos usar os exemplos da vida para observar como alcançaremos o reino de Deus e a sua grandeza, dando passos firmes, mesmo que aos olhos humanos muito pequenos. Um outro fato interessante é que Jesus utilizava de muitas parábolas, histórias, para sinalizar as coisas, usando as coisas reais que sinalizavam, melhor dizendo, as coisas sobrenaturais. E nem por isso eram fictícias. Jesus está usando uma história da vida real, a natureza criada por Deus, para falar da grandeza do reino de Deus ainda não alcançado pelos homens. Então ele fala para uma plateia usando exemplos muito simples. E o que ele quer fazer com isso? Falar das coisas sobrenaturais. No versículo 34, por exemplo, isso deve nos chamar a atenção, que está escrito: e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, além de pensarmos nesse modo de Deus trabalhar na nossa vida, quando nós queremos alcançar o reino de Deus, as coisas grandiosas que o reino de Deus tem para nos oferecer, o que nós precisamos fazer? Dar passos, mesmo que pequenos, firmes, constantes. Isso nos mostra o quanto nós devemos ser perseverantes no reino de Deus. Perseverar na leitura diária da palavra, perseverar em oração, perseverar na caminhada à igreja. Isso deve nos mostrar que, por mais que os passos sejam vistos, repito, pelos homens como passos lentos, devem ser firmes o suficiente para, no tempo de Deus, crescer. E esse crescimento, como dado o exemplo, no caso da mostarda e da semente que se transforma numa hortaliça grandiosa, veja que nós podemos alcançar. Há esta possibilidade para todo aquele que nele crê e persevera numa caminhada de fé com Cristo. Isso é muito importante, porque neste último versículo que nós lemos vai nos dizer o quanto nós precisamos buscá-lo em particular. Ali o texto está dizendo que Jesus falava as coisas simples e nem por isso as pessoas entendiam. O que precisamos, na verdade, é buscá-lo em particular, para que ele nos explique as questões que nós muitas vezes não entendemos, nem sempre entendemos com facilidade. Questões da nossa vida, questões que são apresentadas do reino de Deus. O reino de Deus é de uma grandeza incalculável. E nós muitas vezes não alcançamos porque nos sentimos pequeninos diante de um mundo tão gigantesco. Ora, se o mundo que nós conseguimos percorrer durante a nossa jornada de vida é tão grandioso, imagine a grandeza do reino de Deus. Os mistérios de Deus podem ser revelados àqueles que realmente buscam ao Senhor com sinceridade em seus corações. Por isso nós devemos buscar ao Senhor como que é a semente de mostarda usada neste exemplo. Semente semeada em boa terra. No tempo certo, cresceremos e muitos poderão, como no exemplo, se abrigarem em nossa firmeza de fé. Pense nisso. Desenvolva uma vida com Deus, dando passos firmes e constantes. Não busque com os olhos alcançar a grandeza das coisas desta vida, porque todas as coisas nesta vida ficarão nesta vida. E nós sabemos que o Senhor tem nos chamado para um mundo vindouro, um mundo de eternidade, em que esta grandeza de Deus vai ser apresentada. Mas, por enquanto, precisamos dar passos firmes
em direção ao Senhor. Ouvir a voz de Deus e perseverar nesta relação de proximidade com Deus. Assim como Jesus explicava as parábolas, em particular aos seus discípulos, sejamos discípulos de Jesus. E Ele há de nos revelar a grandeza do reino de Deus. Esta é a nossa reflexão desta semana. Quero lembrar a você que o nosso canal há de trazer muitas novidades. Compartilhe com seus amigos e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.